Talvez essa vez, esse vídeo, não vou conseguir trazer a ludicidade, o tom mais leve, porque o tema do vídeo é muito peça. Fala galera abençoada, meu nome é Fábio Cardoso e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Na Pegada do Céu. Muito obrigado a todos que curtiram, que compartilharam o vídeo anterior dos bombeiros lá, as 5 semelhanças entre ser cristão e ser bombeiro. Muito obrigado pelos comentários, show de bola, muito obrigado por estarem participando. Pessoal, o prêmio do primeiro vídeo que não deu para postar no vídeo anterior foi para Camille Rodrigues. Camille Rodrigues foi a primeira a comentar e ela comentou corretamente o que estava igual no cenário na minha camisa. Para quem não viu o vídeo ainda, nosso primeiro vídeo, o vídeo de retorno do nosso canal, vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que foi bastante difícil para mim de estudar. Eu vou estar aqui a prova para vocês, são 5 folhas de rascunho com frente e verso, vários rabiscos, várias tentativas aqui de montar um texto. Esse tema foi escolhido por vocês lá na enquete no Instagram. Foi um tema muito difícil de estudar, mas que me revelou muitas coisas. E apesar de ser difícil, eu sei que esse vídeo pode até causar indignação em alguns, mas eu já quero dizer aqui que quem vai falar não sou eu vou usar a Bíblia para explanar tudo aqui. Inclusive o tema do nosso vídeo de hoje são os 3 motivos, de acordo com a Bíblia, que comprovam que não é possível ser feminista e cristão. A Bíblia está na minha frente, vai ser meu escudo. E se vocês tiverem alguma coisa a reclamar, que reclame com a Bíblia. A introdução foi show de bola, mas para terminar a introdução, vai curtindo o vídeo desde já. Esse vídeo foi difícil de fazer. Vamos lá, vamos para a vinheta. E o nosso primeiro motivo está lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versos 22 a 25. Eu peguei a Bíblia da minha mulher, que é a Bíblia de Damari. Ela é a Bíblia, a mensagem, ela é rosa, mas ela não é a Bíblia da mulher não. Ela é a Bíblia, a mensagem. Ela tem uma linguagem contemporânea. Então o tradutor, ele conseguiu trazer uma linguagem mais leve para os versos, geralmente que nós lemos naquela linguagem mais rebuscada, mais bonita. E diz assim, Efésios 5, 22 a 25. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará o seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja. A liderança do marido é da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Show de bola! Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve ser submissa ao marido. E tá aí o primeiro ponto, o porquê que o feminismo não aceita a submissão da mulher ao marido. Vou completar aqui para vocês. Diz assim, o amor de Cristo torna a igreja íntegra, suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são só um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata, nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que o homem deixa pai e mãe e passa a se casar e a cuidar da sua esposa. Não são mais 2 pessoas, pois eles se tornaram uma só carne. A Bíblia diz e deixa claro aqui, gente, nós somos, a partir de quando casamos, uma só carne, um só corpo. Maridos, não maltratem suas esposas, mas esposas, sejam submissas ao seu marido. A esposa deve respeitar. No finalzinho do verso 33 diz assim, e a esposa deve tratar o marido com todo o respeito. As feministas, o feminismo, o movimento feminista, não aceita que a mulher seja submissa. Ele define, de acordo com os meus estudos e artigos que eu li, eu vou também colocar na descrição, que as mulheres são iguais ao marido.
O movimento feminista diz que o homem e as mulheres devem ser iguais aos homens em tudo, no trabalho, nas leis, na sexualidade. E é aí que está o problema, porque igualdade significa não haver distinção, não tem mais distinção. E a Bíblia distingue os papéis do homem e da mulher. Inclusive, a Bíblia fala que nós somos iguais em criação, fomos criados à semelhança de Cristo, temos o mesmo valor perante Cristo, mas temos diferentes papéis. A mulher e o homem têm papéis diferentes no relacionamento. Pronto, galera, vamos agora para o segundo motivo. E o segundo motivo, ele fere um dos princípios fundamentais do cristianismo. Lá no Éden, Deus criou duas instituições sagradas. A primeira, o sábado, e a segunda, o casamento. Lá no Éden foi instituído o casamento, quando Deus criou Adão, e da costela de Adão criou Eva para que se tornassem uma só carne, para que se casassem. Vou ler alguns versos daqui a pouco. Kate Millett, ela é uma importante escritora feminista. Ela, no seu livro Política Sexual, de 1969, ela fala nesse livro que uma das bases do movimento feminista, que é, eu anotei aqui, gente, deixa eu pescar, a destruição da família através da libertação sexual. Através da libertação sexual, ou seja, a mulher pode fazer o que ela quiser com o seu corpo. Também acho que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Mas o objetivo por trás disso é destruir a família. Destruir a família através da libertação sexual, dizendo que você não precisa se casar, você não precisa ter filhos, você não precisa ser heterossexual, beleza? Você pode fazer o que quiser com o seu corpo, beleza. Mas o que diz a Bíblia? Vamos ver a Bíblia lá em Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 9. Vamos ver o que diz a Bíblia. Marcos capítulo 10, versos de 6 a 9. Vai cair? Não cair? Segurei. Marcos 10, de 6 a 9. Na criação, no plano original, Deus fez e uniu o homem e a mulher. Por isso, um homem deixa seu pai e a sua mãe e por meio do casamento se torna uma só carne com uma mulher. Por meio do casamento, uma só carne com sua mulher. Não são mais dois indivíduos, formam agora uma nova unidade. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la ou separá-los. A Bíblia, a base do cristianismo, a base daquilo que eu creio ser o correto, eu acredito que você que está me assistindo também, se não, vamos nos respeitar. A base do que nós cremos aqui diz que o homem foi criado e a mulher foi criada para se unirem e se tornarem um só por meio do casamento, e essa união é perfeita e ninguém pode ter ousadia de profaná-la ou separá-los. Vamos agora lá rapidinho para Gênesis também. Gênesis capítulo 2, versículo, deixa eu olhar aqui, 24, Gênesis 2, versículo 24. Diz o seguinte: portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. A Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela afirma que o casamento é uma instituição divina, foi criada por Deus e deve ser respeitada. Mira derrubou tudo aqui agora e fez esse barulho. Nós, como cristãos... Tá desculpada, Mira. Nós, como cristãos, devemos respeitar essa instituição sagrada, que é a instituição da família. E aí você vai me falar assim, Fabinho, mas o feminismo pode ser radical hoje, mas antigamente não era assim. Antigamente era assim. Eu vou explicar. O movimento feminista, ele é dividido em 3 fases. Dizem que está surgindo uma 4ª fase agora, O feminismo, para quem não sabe, é dividido em ondas. O movimento feminista é dividido em ondas. São 3 ondas até hoje. Dizem que está surgindo uma nova onda. A 4ª onda, no caso, para quem não sabe contar. Primeira onda foi do movimento das sufragistas, onde elas lutavam pela emancipação política, pelo direito ao voto, onde muitos dizem que as feministas conseguiram o direito ao voto, mas na verdade Emily Pankhurst, ela era da alta sociedade da Inglaterra na época. Ela não lutava pelos direitos iguais aos votos. Ela lutava, vou lhe dizer aqui agora, depois você pesquisa, ela lutava porque naquela época os homens não eram todos os homens que poderiam votar. Não eram todos os homens que poderiam votar naquela época.
Não eram só as mulheres que não poderiam. Só poderiam votar os homens ricos, os burgueses da alta sociedade. A luta dela, inicialmente, a luta dela, de Emily Pankhurst, foi para que as mulheres ricas da alta sociedade pudessem votar. Ela não estava pensando na totalidade das mulheres. Se tornou uma luta pela totalidade das mulheres no futuro, lá em 1900 e pouco, quando foi conseguido o direito ao voto feminino. Mas os homens também pobres não poderiam votar. E outra, os homens que votavam, eles precisariam se alistar nas Forças Armadas para defender seu país. Quem não tivesse alistado não poderia votar. Os homens ainda tinham esse dever. Então esse direito que foi conquistado, lá em 1918, se eu não me engano, não foram direitos iguais com os homens. Beleza, mas o ponto não é esse. A questão é a seguinte: a primeira onda foi das sufragistas. Depois disso, surgiu a segunda onda, uma segunda onda focada mais na sexualidade da mulher, na liberdade. Depois que elas já conseguiram ali se instalar, elas queriam agora lugar no mercado de trabalho. O movimento puxado ali por Simone de Beauvoir, não sei falar francês direito, Simone de Beauvoir, ela escreveu o livro O Segundo Sexo. Audre Lorde e Evelyn Rich, foi nessa época que elas buscaram ali dizer que a heterossexualidade era uma definição do patriarcado e que as mulheres não precisavam ser heterossexuais porque seriam oprimidas e tal. Então elas buscaram mais liberdade sexual, direito sobre seus próprios corpos. Foi nessa época que elas falaram sobre a maternidade e etc. Na segunda onda do feminismo foi que começaram a surgir as vertentes. O feminismo radical, o feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo liberal, o feminismo e várias ondas, vários feminismos. A terceira onda, que foi o mesmo fundamento da segunda onda, mas com um discurso mais radical. Agora a prostituição feminina é liberdade sexual, você não pode criticar, você não pode ser contra a prostituição, porque é liberdade sexual. Foi aí que começou a se dizer que você não nasce mulher, você se torna uma mulher, ou seja, você não nasce homem também, você se torna homem. O gênero era uma construção social, não é porque que você nasceu com órgão sexual masculino que você é homem, você pode escolher ser mulher. Foi nessa época que surgiu e que se iniciou esse movimento. Eu não estou criticando, achem o que quiser, mas vamos trazer aqui para a Bíblia e a questão do casamento. Olha os conselhos de uma mãe sufragista. Vocês podem dizer, mas o feminismo de antes era mais leve, era isso, era aquilo, era mais luta pelos direitos. Não. Conselhos de casamento a jovens mulheres, escrito por uma esposa sufragista em 1918. O primeiro conselho: evite casar. Já meteu o dedo na ferida, evite casar. Evite casar por quê? E ela continua: mas se você casar, pelo menos evite os homens bonitos. Escolha os fracos, escolha os manipuláveis, escolha os que gostam de futebol. Mais um ponto para mim. Eu gosto de futebol. Vascão. Terceiro ponto: procure homens mansos, limpador de janelas, jardineiros, homens que tenham profissões irrelevantes. Quarto ponto: não espere muito dos homens. A maioria deles é lerdo, é egoísta, é mentiroso, é burro, é palhaço e precisa ser domado. Se quiser vê-lo feliz, alimente o bruto. O mesmo se aplica aos cães. Essa aí doeu. Foi no rim. O mesmo se aplica aos cães. Oitavo ponto: você será sábia, mulheres. Você será sábia se não casar. Mas não tente não vale a pena o risco. Então esse documento de 1918 comprova que o feminismo não é radical, não é extremista só hoje. É errado você defender que as mulheres tenham seu espaço na sociedade? Não. É errado você querer salários iguais entre mulheres e homens? Não. Fábio, mas a sociedade, ela é machista. Os homens, quando saem na rua, não se preocupam tanto com ser estuprados quanto as mulheres já saem preocupadas, etc. Beleza, eu não acho errado que vocês pensem dessa forma. Eu não acho errado que vocês procurem direitos iguais. Mas como nós acabamos de ver, de acordo com a Bíblia, não tem como sermos cristãos e feministas. Por mais que você não concorde com
algumas questões radicais como o aborto, como a destruição do casamento e etc., por mais que você não concorde com isso, o feminismo, na raiz dele, prega isso. Então, não precisa se dizer feminista para defender que uma mulher pode ter e deve ter direitos iguais. Não precisa ser feminista para isso. Você pode defender isso de outras maneiras. Pode lutar por isso de outras maneiras, sem precisar se dizer feminista, porque de acordo com o que eu mostrei para vocês aqui, o movimento feminista e a Bíblia não se encaixam. Bom pessoal, chegamos até aqui, já deu para você perceber que isso aqui não é uma discussão ideológica, eu não quero falar aqui de ideias, não quero entrar no campo de criticar o feminismo, de rebaixar quem tem essas ideias, não, muito pelo contrário. Eu estou aqui defendendo as minhas ideias como cristão e de acordo com o que eu pesquisei em fontes confiáveis de artigos, de livros, de escritores, de escritoras feministas. E é aqui que a gente entra no nosso terceiro ponto, no nosso terceiro motivo. Silvia Pimentel, esse é um artigo brasileiro, de duas brasileiras, Silvia Pimentel e Wilza Vilela. Olha a frase que eu retirei do artigo delas. O nome do artigo é esse, abre aspas, um pouco sobre a história da luta feminista pela descriminalização do aborto no Brasil, fecha aspas, ou seja, a luta feminista para descriminalizar o aborto no Brasil. Ela está contando essa história da luta feminista para que o aborto deixe de ser crime. E ela diz o seguinte, abre aspas mais uma vez, no artigo ela diz, abre aspas mais uma vez, a legalização do aborto sempre foi para o feminismo uma questão prioritária de direitos humanos das mulheres. Sempre foi para o feminismo. Aí você pode falar, Fabinho, eu não sou feminista nesse ponto de acreditar que é legal o aborto, que você precisa sacrificar uma criança que está ali no útero da mãe. Tem a discussão de se é vida ou não. Você pode até alegar esse ponto, você pode dizer isso tudo aí que você está pensando. Eu concordo com algumas ideias feministas, eu sou um feminismo mais leve, mas ela não fala que o feminismo pesado, o feminismo radical, porque existem várias vertentes do feminismo, como eu já falei ali no ponto 2. O feminismo radical prega que o aborto deve ser legalizado e luta por isso no decorrer do tempo. Não, ela fala, abre aspas, a legalização do aborto sempre foi para o feminismo uma questão prioritária de direitos humanos das mulheres. Então, o feminismo, ali na sua espinha dorsal, existem várias vertentes, vários tipos de feminismo, várias de feminismo, né? Que você deu para me entender. Mas o feminismo na sua espinha dorsal, a base, a raiz ali, ela prega a legalidade do aborto. Porque, como nós falamos no primeiro ponto, a mulher, ela quer ter a liberdade. Não falamos no primeiro ponto não, desculpa. Mas a mulher, o feminismo prega a liberdade da mulher e os direitos da mulher, inclusive sobre o próprio corpo, e dizendo-se, com a posse dessa autoridade sobre o próprio corpo, ela pode retirar a vida que está nascendo ali no o embrião, que está nascendo ali dentro do seu útero. Ela também diz, nesse mesmo artigo, discutir o direito ao aborto desconstrói o paradigma hegemônico da maternidade compulsória. Ou seja, é uma teoria dela, do feminismo, na verdade, de que a maternidade é uma exploração do patriarcado. Não sou eu que estou falando, pesquisem. Tudo que eu falei nesse vídeo aqui, não acreditem no que eu disse. Pesquisem e verifiquem se é verdade ou não. A Bíblia eu estou mostrando para vocês, os artigos eu vou colocar na descrição. Mas ela fala que a maternidade é compulsória, é uma exploração do patriarcado. Essa é a questão do patriarcado, para quem conhece um pouquinho das ideologias, sabe? Que teoria de Karl Marx, que fala que o patriarcado, essa sociedade, a sociedade como nós vivemos, ela evoluiu e para que oprimisse os mais pobres, para que oprimisse as minorias. Inclusive, uma das ideias do comunismo, eu vou entrar um pouquinho na ideologia, mas só para dar um outro ponto, umas ideias do comunismo de Karl Marx,
destruir a família, atacar a base da sociedade, que é a família, porque só destruindo a família eles conseguiriam acabar com a burguesia, o patriarcado. Então, como é que eles vão destruir a família? E vem várias técnicas. Começam com a legalização do aborto. Vou falar outro ponto aqui, que não sou eu que estou falando também, eu vou repetir isso várias vezes, porque eu não quero confusão. Eu vou falar outro ponto aqui, é o seguinte, uma escritora, Adrienne Rich, ela é poeta, ensaísta e professora americana estadunidense, né? Ela fala no seu artigo, o nome do artigo é, abre aspas, heterossexualidade compulsória e existência lésbica, fecha aspas. Ela fala o seguinte, que a heterossexualidade também é uma construção social. É uma construção social, ou seja, o patriarcado, as instituições políticas, para retirarem o poder da mulher, ou seja, para oprimirem ela à liderança do marido, dizem que as mulheres devem ser mulheres e não podem decidir o que fazer com o seu sexo, ou seja, elas devem casar com homens para continuar sendo submissas, e isso ser um ciclo infinito. Ela diz isso, né? A teoria dela é essa. E tem o objetivo de mostrar a necessidade das mulheres de deixarem de ser heterossexuais, porque deixando de ser heterossexuais, elas estarão lutando contra o patriarcado. Então, se você é heterossexual, de acordo com a visão dessa escritora Adrienne Rich, se você é heterossexual, você é oprimida pelo patriarcado. Se você é mãe, se você tem filhos, você está sendo oprimida pela maternidade compulsória, a ideia que vem sendo criada de que a mulher precisa ter filhos, etc. E as ideias que vêm sendo criadas de que a mulher tem que ser heterossexual. Então, como cristãos, eu falei da questão do aborto, mas esses dois outros pontos também, principalmente o ponto da heterossexualidade, porque como cristãos, Adão foi criado para ser um homem e Eva criada para ser mulher. Eu não quero entrar no campo da homossexualidade aqui, só estou tratando desse ponto. A Bíblia diz lá em Gênesis que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, os dois têm o mesmo valor para Deus, Deus nos ama da mesma maneira, mas com funções diferentes. Nós somos criados diferentes, com um corpo diferente, com capacidades diferentes, com sentimentos diferentes, características diferentes. Não precisamos tentar ser iguais em tudo. Nós podemos nos aproveitar daquelas características que nos fortalecem. E assim, como uma só carne, um completar o outro. Então, eu espero que vocês tenham gostado e mesmo que vocês fiquem se perguntando, Fabio, mas você é homem, é fácil falar isso. Você é homem? Não, gente. Não fui eu que falei. Eu mostrei a Bíblia aqui para vocês. Espero que vocês procurem, pesquisem tudo que eu mostrei. Não acreditem em mim, mas procurem, e principalmente a Bíblia. Vão pesquisar na Bíblia os textos que eu marquei. Beleza? Esse foi um vídeo mais longo do que o normal. Espero que os próximos não sejam assim. Espero que os próximos não sejam tão polêmicos. Mas eu acredito que seja importante, porque da mesma forma que eu aprendi muito, eu espero que você tenha aprendido. E se eu puder ajudar uma pessoazinha só que for com esse vídeo, que as outras 99% fiquem chateadas comigo, eu já vou estar feliz, porque eu ajudei. Eu estou aqui sendo um instrumento de Deus, eu acredito nisso, usado para orientar, nem que seja uma pessoazinha só. Então vamos continuar na pegada do céu e melhorando devagarinho até alcançarmos as mansões celestiais. Obrigado, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para todo mundo, beleza? Um abraço!